Salve, salve, meus amigos! Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo do Coração. Esse podcast gravado sempre de médico para médico e de médico para os nossos queridos pacientes. Hoje recebendo a minha amiga de longa data, Juliana Kawase, especialista aí na área de gestão em saúde. Na verdade, uma baluarte nessa área. Ju, muito bem-vinda. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, da sua experiência nessa área de gestão. Olá, pessoal. Olá, Rodrigo. Muito obrigada pelo convite. Né? Muito bom aqui poder. Estou lisonjeada, né, por poder aqui participar aqui do seu podcast. Bom, gente, já tenho 20 anos aí de formação na área da saúde, né? Minha história começou me formando em tecnologia oftálmica aqui em São Paulo, na Unifesp, onde eu atuei muito pouco, porque depois eu fui realmente para a área de gestão, né? Me formei na GV, e aí minha vida foi totalmente assim voltada para a gestão até me deparar com muitos desafios, principalmente quando eu, né, pensei em abrir um negócio, e aí eu abri minha empresa de consultoria, aí a consultoria já fazem aí 12 anos, e foi um grande desafio. E aí no início foi muito difícil, né, como todo negócio que começa, e me deparei com vários desafios, um deles foi, assim, eu acho que o principal foi lidar com pessoas, né, e aí foi aonde começou a minha saga de me especializar. Eu fui me especializando em gestão de pessoas, fui para marketing, fui para área comercial, depois, aí minha última formação agora foi realmente, minha última especialização foi em neurociência e comportamento. Foi aí que eu acho que as coisas começaram a dar muito mais certo, né? Porque tudo tem a ver com relacionamento. Eu acho que a gente vai falar muito sobre isso hoje, né? Então, eu espero poder colaborar aí com vocês com um pouquinho aqui da minha experiência, do meu conhecimento. Muito obrigada aí, gente, por poder participar. Maravilha. E aí, Eju, eu sei que quando você vai começar um trabalho junto a uma clínica ou um hospital, enfim, um consultório, que às vezes é o mais simples, né? Eu conheço seu trabalho e você normalmente começa com aquela anamnese do serviço, né? E dentro dessa anamnese você já tem com certeza com esse tempo de jornada aí, você já conhece quais são os erros mais frequentes. O que que você poderia elencar para a gente assim que erros que ainda continuam acontecendo e que são os mais frequentes, tanto em consultório, gestão de clínicas, enfim. Uhum. Bom, gente, é clássico, tá? O que eu vejo, né? Assim, nas grandes, assim, clínicas, consultórios, não tem jeito. Quem tá à frente, geralmente, é o médico, né? O médico fez medicina, né? Então, assim, já tem muito, assim, a grande parte da sua ocupação diária de tempo é com a medicina, né? É com atendimento com o paciente. Então, assim, sobra poucas horas para pensar em gestão, né? Só que um consultório, uma clínica é um negócio. Você está ali, você é uma empresa privada, você está prestando um serviço, você está vendendo um serviço, né? E aí onde começam as falhas, né? Começa justamente na parte da gestão mesmo. Então, assim, falta indicadores. Então, assim, eu sinto muita falta nos lugares onde eu vou conhecendo e frequentando, né? Fazendo anamnese, eu vejo assim, eu peço dados, não tem dados, né? Quando a gente começa a pedir uma lista de informações, muitas vezes eu vejo a cara de espanto do médico. Falo, nossa, mas eu não tenho tudo isso, né, de informação. Então, falta de indicadores é uma das coisas assim que eu vejo que é quase que generalizada, tá? Principalmente nos pequenos e médios, os grandes hospitais, mas a gente já vê que tem uma evolução aí, né? Porque tem gestores formados em gestão hospitalar atuando, né? Então, até os próprios médicos se especializaram em gestão, então é um pouco mais profissionalizado, vamos dizer assim. Mas em clínicas de pequeno e médio porte é mais difícil. Então, aí se falta indicador, falta análise. Né? Então, assim, então já é outro ponto que eu vejo de erro. Então, se faltar dado, falta indicador, falta análise, como é que vai ser o planejamento? Então, não tem, eu sinto essa falta de planejamento. Tá? Então, assim, e aí o que acontece? Aí tem um outro ponto, né? Por quê? Porque você tem uma equipe numa clínica, no consultório você tem uma pessoa, pelo menos a secretária. E aí onde eu vejo outro problema, outro ponto assim de erro muito frequente, falta de comunicação entre os integrantes do time, né? Então, desde o médico, que é o dono da clínica, com a sua equipe. Então, e entre a equipe também. Então, assim, eu vejo isso. Então, falta de indicador, análise, planejamento e comunicação. E dentre esses erros que você costuma ver com mais frequência, qual deles assim você acha que tem o maior impacto
impacto justamente nessa operação do dia a dia, né? Eu até costumo dizer, Ju, eu quero ver tua opinião a respeito, que na verdade não só o consultório ou a clínica, mas a própria carreira do profissional de saúde, não só médico, mas ela deveria ser tratada justamente como uma empresa, deveria ser encarada dessa forma, como um negócio. Porque se você não souber para onde você vai, não traçar metas, não souber esses indicadores, você efetivamente vai, a sua carreira vai levando e muitas vezes você não alcança, não chega onde você quer. Na verdade, você nem sabe onde você quer chegar. Queria escutar a tua opinião a respeito disso, dessa visão, e sobre esses principais erros aí que vão impactar na operação diária da clínica e do consultório médico. Bom, eu acho que o mais impacta é isso, né? Aquela frase, deixa a vida me levar, não combina muito com empresa, né? E com carreira também. Então, é aquilo que você falou, se você não sabe para onde você vai, você fica perdido. É como é que você vai direcionar o seu time? Então, um dos erros que eu vejo, assim, diariamente, que aí realmente impacta, chega a impactar na satisfação dos pacientes diretamente, é a falta de direcionamento. Então, assim, se você não tem um planejamento claro, objetivo, né? Como é que você vai direcionar para a sua equipe que precisa ser feito? E aí, o que acontece? Então, a sua equipe, ou a sua secretária, enfim, vai cada um fazer do seu jeito. E para a pessoa que não está sendo direcionada, ela não tem um planejamento ali compartilhado, para ela deve estar achando, ó, estou fazendo o máximo, né? Estou fazendo a minha parte. Só que isso não está de encontro com aquilo que você, com seus objetivos, porque às vezes você não sabe nem seus objetivos direito. Tá? Então, assim, o que você deseja, né, daqui a curto, médio prazo, daqui 5, 10 anos. Então, isso impacta no paciente diretamente. Então, isso eu vejo que assim, é impactante diariamente. Então, se a sua equipe não sabe, né, o que tem que ser feito, ela vai fazer do jeito dela. E aí vai impactar no resultado. Isso até eu estava conversando num outro episódio que vai ao ar, na questão do branding, né? Que envolve todos esses processos também, né? Não é quem mudou até a minha percepção da própria palavra, né? Não é só marketing, envolve todos esses pontos de contato com os clientes que, na verdade, no fundo, passa por isso que você está falando. Essas questões dos processos, desse direcionamento de cada um saber o seu papel e saber onde nós queremos chegar. É aquela coisa, se cada um remar para um lado, você não vai para lugar nenhum, você não sai do lugar, não é isso? Você fica na inércia. Né? Então, isso é o problema. Não, e fora os conflitos. Fora os conflitos que podem advir, né? E aí, dentro desse cenário, essa palavra planejamento estratégico, queria que você falasse um pouco sobre isso. É importante? Ou isso é coisa só de grandes corporações? Não, eu brinco e falo assim, né, que o planejamento estratégico, a gente precisa diferenciar ele de algumas outras coisas, né? O que eu vejo? Eu vejo que as pessoas, elas às vezes confundem planejamento estratégico com um sonho, tá? Eu vejo muito médico assim, então ele tem um sonho, e aí começa a criar metas surreais, entendeu? Então, assim, até quando vai contratar uma consultoria, quando você me contrata, comece com umas metas que eu falo, opa, mas calma aí, né? Então, se você não sabe nem seus indicadores, como é que você tira essa meta mirabolante que você está planejando aqui? Porque, na verdade, é um sonho, tá? Então, as pessoas confundem muito isso. Então, não é sonho, gente, é planejamento de verdade, tá? E aí não tem jeito, planejamento é baseado em análise de indicadores, análise de mercado, né? Então, assim, a gente tem que conhecer o mercado do nosso negócio, né? Da nossa área, né? O que está acontecendo fora aí? Né? Então, a gente precisa ver isso. Porque a gente está vendo na saúde uma movimentação muito grande, por exemplo, operadores de saúde hoje, né? A gente vê que não tem nada a ver com o que foi há 10 anos, há 20 anos atrás. Está tudo tá mudando, né? As operadoras estão verticalizando, então isso está afetando diretamente o médico, tá? Então, assim, então a gente tem que estudar isso para depois criar um planejamento. Então, é importante analisar os seus dados, seus indicadores internos, analisar o mercado, aí sim você vai criar o seu planejamento conforme as metas que você deseja. E as metas não tem jeito, né? Tem muito a ver também com a sua meta pessoal. Mas para isso a gente precisa fazer o quê? Um estudo de viabilidade. Então, assim, eu quero investir X para colher Y, né? Para colher 2X. Enfim, quero colher mais do que o CDI, porque senão não vale a pena investir, né? Ainda mais numa operação de risco, né? Porque é um negócio, você criar um negócio, você investir no negócio é muito mais simples do que você deixar seu dinheirinho lá numa renda fixa, certo? Então, você precisa fazer um estudo de viabilidade financeira para isso. Então, assim, isso é o que eu vejo onde são as falhas, né? Então, por isso que um planejamento estratégico adequado, ele vai te ajudar a chegar na tua meta. Agora, se você
confundir planejamento com sonho. É, Realmente, você planejamento, sonho e meta, né? São coisas distintas que a gente precisa ter em mente, né? Porque senão você perde totalmente o caminho. exatamente. E obviamente muitos você deve encontrar aí que não sabem exatamente a situação financeira do seu negócio, né? Não entendem uma DRE, não sabem o que é o EBITDA. Como é que tu costuma lidar com isso? O cidadão não tem recurso ou não sabe se tem recurso para pagar uma consultoria financeira, pagar uma contabilidade, um BPO. Como é que faz? Então, para começar, né, eu acho que assim, você tem que pelo menos começar a estudar um pouco. Eu sei que, de novo, né, os profissionais da saúde não têm muito tempo sobre. Mas você tem que entender a sua responsabilidade quando você abre um negócio. Senão você vai trabalhar de colaborador, prestador de serviço num hospital, por exemplo. Tá? Se realmente não é a tua praia, isso vai te fazer sofrer demais, porque eu tenho médicos que eu dou a mentoria e a gente chega a essa conclusão, que esse não tem perfil para ser empresário. E tá tudo bem, né, não tem certo e errado nisso. Mas se você deseja abrir teu negócio, tá certo? E você tem que encarar isso como negócio. Primeira coisa, muito importante, saber o básico, né? O que é custo fixo? Vamos medir, pelo menos planilhar isso de uma forma simples, né? O custo fixo é aquilo que você paga todo mês, independente se você vai atender ou não vai atender, tá lá, tem que pagar, tá certo? Então, e aí, quanto que esse custo fixo hoje representa, qual que é o percentual desse custo fixo em frente ao seu faturamento? Ah, meu custo fixo é 20% do meu faturamento? Ah, meu custo fixo é 30%? Ah, meu custo fixo é 80%. Opa, né? Então, a gente tem que começar a analisar isso primeiro. Então, isso é o básico, né? Começar por aí, certo? E aí, e outra, né? Contabilidade hoje é muito importante. As pessoas, assim, eu vejo que na área da saúde, as pessoas não dão muita importância para a área contábil. Hoje o contábil, né, ainda mais nos dias que a gente está vendo hoje que o sistema que mais funciona no nosso governo é a Receita Federal, então assim, a gente precisa de contábil, né? Então assim, é importante, entendeu? Tudo que você atendeu, você faturou o que que é? Emitiu nota fiscal? Né? E tudo que você emitiu de nota fiscal, realmente, assim, é realmente aquilo que você atendeu, fazer conciliação de atendimento versus faturamento, tá? E aí, com isso, você vai chegar no teu resultado operacional, porque você vai ter o custo fixo, custo variável, os impostos, enfim, né? E aí você vai chegar no resultado operacional, quando você tira tudo isso do teu faturamento. Então, esse resultado operacional que sobrou, tá? O que que você vai fazer com ele? Ah, vou pegar tudo e colocar no meu bolso. Né? Então, assim, bom, É mais ou menos isso que se faz. Já paga a conta, o colégio das crianças, a conta de energia de casa, da internet, não pode, não? não, não pode misturar. Então, aí está um ponto que tá, assim, de muita atenção, tá? Esse erro é clássico, acontece muito. Então, o médico fala, bom, mas a empresa é minha, né? Então, assim, então eu vou pegar o dinheiro que sobrou e vou pagar minhas coisas. Vou comprar meu carro novo, vou comprar minha casa, vou trocar, vou pagar a escola das crianças. E começa a misturar a saúde, a vida financeira empresarial com a vida financeira pessoal. Isso é muito ruim. Cartão Então, assim, corporativo, Ju. Então, tomar cuidado com esse cartão corporativo, isso aí, né? Cartão corporativo é para a empresa, para as despesas da empresa, não para as suas contas, não para o seu jantarzinho. Tomar muito cuidado com isso. Jantar de Então, você tem negócio, que jantar de separar. negócio. Eu acho que assim, a gestão financeira começa nessa separação, do que é da empresa ou do que é seu. Então, você também já tem que planejar, quando você vai ter o seu próprio negócio, sua própria clínica, a separar o teu salário, né? Então, se você é um sócio médico capitalista, você é um sócio médico atuante também, né? Então, assim, se você é atuante, você vai ter que ter o seu repasse como médico atuante do teu negócio. E outra coisa é você receber como sócio cotista, como você né, ser sócio de um negócio. Aí tem um termo que é distribuição de lucros, isso é outra coisa. Tá? E distribuição de lucro, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, hoje o que eu vejo, todo mundo distribui lucro, né, todo mês. Mas a gente tem que, não que, tudo bem, que tem uma manobra contábil, né, enfim, para a questão de impostos, mas tem que saber o quê? O resultado operacional da empresa. Com esse resultado operacional da empresa, e no resultado operacional, você já pagou você como médico, tá certo? Porque você está lá no seu custo variável como médico, tá certo? Então, aí você tem um resultado operacional. Esse resultado operacional, o que você vai fazer com esse resultado? Você, primeiro, tem que capitalizar a sua empresa. Então, vamos deixar, né, sempre o caixa saudável. Então, vamos juntar esse caixa, né? Pelo menos, a gente deixar 6 meses de custo fixo garantido. Por isso que eu falei, começa a levantar o teu custo fixo, né? Para quem está iniciando agora, tá? Então, assim, aí você deixa essa reserva. Aí, assim, agora tá bom, beleza, eu consegui essa reserva. Posso já investir? Vou comprar um equipamento. Tá, muita calma nessas horas de fazer um reinvestimento.
Será que não vale eu não descapitalizar meu negócio e buscar financiamento, por exemplo? Trabalhar com dinheiro de terceiros? Na pessoa jurídica, eu consigo orientar muito isso, né? Você realmente trabalhar investimentos, reinvestimentos com dinheiro de terceiro, tá? Diferente da pessoa física é outra coisa, tá? Então, assim, aí a gente não vai entrar nesse mérito agora, né? Então, assim, então, seria interessante a gente começar a fazer esse estudo, tá? Então, a gestão financeira começa por esse caminho que eu tô dando aqui, tá? Então, assim, muito importante, estuda seu custo fixo, vê o quanto ele representa no seu faturamento, faça primeiro a regra, tá? Assim, se você é um sócio único, é um pouco mais fácil, mas se você são vários sócios médicos, coloca a regra de quanto que vai ser a remuneração como médico atuante e como médico cotista. São coisas diferentes, tá? Então, assim, isso é muito importante. Aí, com o resultado operacional, faça um planejamento de como vocês vão usar esse dinheiro que sobrou, tá? E não Faça simplesmente caixa. pegar tudo lá, dividir e tá tudo certo, porque Não não tá tá tudo tudo certo. certo. Não tá. Porque depois a empresa acontece um imprevisto como uma pandemia, muitas empresas quebraram. Por quê? Porque não tinha reserva, né? Reserva de segurança, não tinha a provisão, né? Então não tinha esse caixa, não estava capitalizada a empresa, então tem que tomar muito cuidado. Nós já fizemos até um outro episódio aqui falando sobre gestão de finanças pessoais para médicos, inclusive, e a gente falou muito da questão da reserva de emergência para a pessoa física, ou seja, para você se proteger para eventualidades, o mesmo vale para a PJ, que é uma pessoa também, uma pessoa jurídica precisa ter a sua reserva de emergência, né? E é uma Mas pessoa jurídica com várias pessoas embaixo do guarda-chuva, né? positivo, na maioria, na Quantas imensa maioria famílias das dependem vezes. daquilo? Mas, obviamente, quando você parte para montar um negócio, ou mesmo que seja o seu consultório, né, você vai precisar lidar com pessoas que vão prestar serviço para você, né? E aí, que tipo de habilidades, que tipo de manobras, ou conhecimento esse gestor, ou esse profissional médico, vamos colocar um caso mais específico, precisaria ter para lidar e liderar no dia a dia? Como é que eu te faria isso? Bom, as habilidades que eu costumo dizer assim, que são cruciais, né? As mais importantes. Claro, tem outras, mas assim, as que são assim, que é importantíssimo um profissional de sucesso, um líder de sucesso ter, né? Então, eu listo 5, tá? Análise crítica, primeiro. Então, assim, você tem que saber analisar os cenários, né? Saber analisar seus indicadores, para poder criar um planejamento. Se você não tem análise crítica, como é que você vai fazer? Tá? Então, não tem jeito, você é o dono do negócio, você é o líder. Se não for você, é complicado você delegar isso para alguém. Né? Não falo nem delegar, delegar, tá? Porque o negócio é seu. O maior interessado é você, tá? O maior responsável também é você, tá bom? Segundo, visão sistêmica. Então, assim, o líder, ele precisa ter a visão do todo, sabe? Assim, todo negócio tem uma cadeia de valor, tá? Tem a cadeia de valores. Então, assim, o que é a cadeia de valores? Né? É tudo que está envolvido para que seu negócio exista. Então, já começa aqui, quais são as fontes pagadoras? Então, assim, se eu tenho operadora de saúde, opa, peraí, eu preciso entender um pouco de operadora de saúde. Como é que está funcionando aí esse mercado das operadoras? Né? Então, assim, então, você tem que ter uma visão sistêmica. Então, se você tem equipe, você tem pessoas dentro, você precisa entender um pouquinho de gestão de pessoas. Então, essa visão sistêmica, ela é muito importante. Eu falo que a visão sistêmica, na verdade, amarra tudo, tá? Então, precisa ter essa habilidade. E aí, vamos para a parte mais de soft skills agora, né? Quais são as habilidades mais soft skills que a gente precisa ter? Empatia, né? Inteligência emocional e comunicação. Então, completei aqui os 5 pilares aqui mais importantes, né, das habilidades. Então, empatia não tem jeito, né? Você tem que saber se colocar no lugar dos outros. E assim, seria no lugar de todos os envolvidos no teu negócio. Então, deixe a sua equipe, seus funcionários, fornecedores, prestadores de serviço, parceiro e principalmente paciente, tá? Para você, justamente porque a empatia vai fazer você se conectar com o seu paciente e saber as necessidades, as reais necessidades dele, tá? Inteligência emocional, principalmente para quê? Para você resolver e evitar conflito, né, entre as pessoas que estão ali, né? E também para saber lidar com as adversidades que acontecem, não tem jeito. Tá? Então, essa inteligência emocional é muito importante. E a comunicação, né? Que eu deixei ela um pouquinho por último, mas ela é muito importante, tá? Quer saber o quê? Delegar, né? E engajar o time. E não tem jeito, é a arte da comunicação, precisa ter. Então, para mim, se um líder se preparar com essas 5 habilidades, eu acho que tem grande chance de sucesso. Que é aquela coisa, né, Ju? Você contrata, ou seja, no consultório, uma secretária, né? E você coloca a pessoa lá, olha, você vai atender o telefone e marcar as consultas. Parece simples, né? Mas existe toda uma técnica, todo um direcionamento, e aí vem, vou puxar novamente a questão do branding lá atrás, porque a forma de você comunicar, se comunicar, de passar o recado para os seus clientes é que vai
inclusive fazer com que você tenha mais sucesso. Não afora, obviamente, depois a questão da empatia, da conexão lá dentro do consultório, da forma como você realiza o seu trabalho, mas começa desde antes, desde muito antes, senão essas pessoas nem chegam até você, não é isso? Isso mesmo, é isso mesmo. É importante, assim, você primeiro traçar o teu propósito, né? Então, assim, falando de branding um pouquinho, engajando, né, encaixando aí com esse assunto, primeira coisa, por que que você existe? Né? Por que que você abriu o seu negócio? Qual que é o propósito? Como que você quer levar isso, o seu serviço para as pessoas? Como você quer que as pessoas enxerguem o seu serviço? Já começa por aí, tá? E isso a tua equipe precisa saber, porque se a tua equipe não sabe disso, né, ela não vai seguir, né, ela não vai seguir essa essência. Aí ela vai fazer do jeito cada um vai fazer do seu jeito, aquilo que acha que é o certo. Tá? E aí isso desmotiva, isso diminui, dá queda na produtividade, porque a pessoa está mais desanimada, fala, não sei para onde a gente vai, não sei o que eu estou fazendo aqui, né, não sei o que essa empresa quer. Então, isso acaba realmente desmotivando a equipe, sabe? Tem até E vai o impactar. livro do Simon Sinek, né, que é o Comece pelo Porquê, que é fundamental realmente, e que todos estejam na mesma página, entendendo o que eles estão fazendo ali. E às vezes esse porquê, eu costumo dizer o seguinte, ele não começa pelo porquê da empresa. Primeiro, por que que aquela pessoa está ali? O que que ela está buscando? E aí sim, para ver se ela se conecta com o porquê da empresa, porque senão ela tá errada. Esse talento entre aspas, né, esse talento que você contratou não serve. Por mais que, é uma excelente secretária, mas os porquês estão totalmente para lados opostos, na minha concepção, ela não vai conseguir desempenhar um bom trabalho ali para você e fazer os dois crescerem. Que eu acho que tem que ser por aí também. É isso mesmo, isso mesmo. E aí é justamente nessa questão, falando da gestão de pessoas, né? Na hora de escolher essas pessoas que vão trabalhar com você, de dar esse treinamento e entender se tem essa sinergia. E aí, nesse aspecto, é algo muito difícil, complexo isso, de selecionar pessoas para trabalhar com você, hein? Porque no papel a gente escreve qualquer coisa, não é isso? No currículo, Ângelo, me fala aí. É isso mesmo. Bom, eu acho que, resumindo, assim, né, uma dica prática para vocês, assim, que estão escolhendo esses profissionais, estão montando o time agora, né? Então, vai escolher a sua secretária, a sua recepcionista, né? As pessoas que vão compor ali a tua equipe. O que que é importante, né? Primeira coisa, selecionar. Gente, uma dica de ouro aqui, para de pedir indicação para o vizinho. Sabe, assim, olha, doutor, sabe que a filha da minha amiga, ela é, assim, ela tá precisando de trabalhar, ela é muito dedicada, ela é ótima. Não é assim, gente. Eu vejo isso acontecer demais na área da saúde, né? Não é assim que se seleciona um profissional adequado para o teu negócio, tá? Então, assim, primeira coisa, então, seleção. Vamos resumir aqui um passo a passo, tá? Primeira coisa, você tem que desenhar o perfil para cada cargo, né? Então, assim, qual que seria o perfil ideal para minha secretária? Conforme o propósito do meu negócio, tá? Conforme o meu branding, tá? Então, assim, como que seria esse perfil? Depois, você vai montar o processo seletivo. Então, você vai planejar, ó, de novo, planejar, hein? Planejar o processo seletivo, tá? Como que você vai planejar? Bom, vou criar testes técnicos, né, para realmente fazer um filtro da hard skill, porque eu não vou confiar naquilo que está escrito no currículo. Então, eu vou fazer um teste realmente para avaliar a hard skill dessa vaga. Depois eu vou fazer um teste, pelo menos, gente, um teste de perfil comportamental, para justamente a gente ver as soft skills, tá? Então, assim, eu gosto muito do teste do DISC, tá? Que é uma metodologia muito legal para traçar perfil comportamental e profissional. Feito isso, aí você vai divulgar a vaga nos seus canais da empresa, né? Enfim, canais de comunicação da sua empresa, ou vai contratar uma empresa para poder triar esses currículos, né? Uma empresa especializada em recrutamento e seleção, enfim, se você não conseguir fazer isso sozinho, tá? Que aí essa empresa vai poder te auxiliar em toda essa etapa aí da construção do processo seletivo. Enfim, feito isso, encontrei a pessoa. Encontrei a pessoa, então é só largar ela lá. Gente, eu já selecionei o perfil ideal, né? Consegui achar essa pessoa, então ela vai sozinha, não preciso fazer mais nada. Joga na cova dos leões e deixa ela se virar. Deixa ela no olho do furacão e tá tudo certo. Não, gente, não façam isso, né? Então, assim, aí tem a parte da retenção que eu falo, né? Então, assim, o que que é isso, né? Gente, precisa fazer uma integração dessa pessoa. Essa pessoa chegou agora, é uma casa, por mais que ela tenha muita experiência da área, tá? Por mais que ela tenha, assim, ela que seja uma expertise, assim, ela tem uma expertise gigante na parte de atendimento ao cliente, por exemplo, ao paciente. Mas cada casa é uma casa, né? Ela precisa saber o branding do teu negócio, ela precisa saber o propósito do negócio, tá certo? Então você precisa fazer uma integração, você precisa apresentar a tua casa, né, para essa pessoa.
né? E aí sim dá treinamentos, é muito importante dar treinamentos, e aí envolve treinamentos muitas vezes técnicos, principalmente treinamento de como abordar o seu cliente, né? Como que você quer que como que são os processos dentro da empresa, os processos operacionais, tá? E fazer feedback constante. Tá? Então, assim, então é muito importante fazer isso. Então, integração, então, entrou a pessoa, né? Integração, treinamento e feedback. Muito interessante isso aí, porque no dia a dia a gente pouco vê, na verdade, ou nem vê, né? Porque toda vez que você. Até a forma de você dar um feedback ou fazer um feedback, às vezes, se você não fizer da forma correta, pode soar como uma crítica. Ah, não, o chefe tá pegando no meu pé. Então, Tomar cuidado, as pessoas entendem como um tipo de assédio. Hoje em dia, toma muito isso. cuidado. É. Então aí vai naquela questão daquelas soft skills lá, daquelas habilidades interpessoais que a gente precisa desenvolver. E aí vai a questão da dica para os nossos colegas e para os gestores aí que precisam ir atrás, né? Estudar, né? Procurar se informar a respeito dessas questões, né? Porque você precisa colocar essas habilidades, aí você falou bem na questão da empatia, falou bem na questão da comunicação, que você consegue dirimir uma série de situações aí relacionadas a isso, não é? E como eu mantenho essa equipe motivada, animada? É, eu devo pagar mais? Eu devo sair distribuindo bônus, comissionar? De que jeito eu vou motivar essa equipe? Olha, primeira coisa, né? A gente tem que avaliar de novo, voltar na análise de novo, né? Então, assim, avaliação de desempenho. A gente precisa fazer uma avaliação, tá? Então, assim, para depois a gente pensar em reconhecimento e motivação, né? Porque, assim, só o fato de você fazer uma avaliação de desempenho constante, com feedbacks, né? Você já consegue melhorar a motivação. Porque as pessoas, elas precisam se sentir, elas precisam de feedback, elas precisam se sentir pertencente aonde elas estão ali, no ambiente onde elas frequentam, né? E a avaliação de desempenho faz isso, não é só criticar, né? Eu gosto muito do estilo que chama feed forward. Então, assim, não é um feedback diferente. Você não é um feedback com abordagem muito crítica, ela é crítica. Porém, ela coloca o profissional, quando você vai dar o feedback para esse profissional, você projeta esse profissional lá para frente, né? Por isso que é feed forward. Então, assim, você coloca ele lá para frente. Como é que você faz isso? Olha, então, por exemplo, se a pessoa ela não está tendo uma simpatia no atendimento, então o que ela vai fazer? Olha, se a gente vai fazer agora um treinamento para você de comunicação, né, de atendimento de excelência para a área da saúde. Por quê? Porque a gente está percebendo que os pacientes, eles não, o nível de satisfação com o atendimento mesmo aqui no front não está muito satisfatório, né? A nota não está muito legal. Então a gente vai te preparar para isso, porque a gente está te vendo lá na frente, né, como uma pessoa mais simpática, assim, que pelo menos, não que você não seja, mas que você vai apresentar muito mais simpatia. Tá vendo? Eu tô projetando a pessoa. Eu não tô falando pra pessoa assim, olha, você não é simpática. Entendi. É simpatia zero. Você não tá falando isso, né? Você tá falando que você vai fazer um investimento, que você já tá projetando a pessoa como é que ela vai estar lá na frente. E a gente acredita que com isso a gente vai melhorar muito os nossos indicadores de satisfação né, da experiência do nosso cliente. Então, esse estilo de feedback já dá uma motivada. Claro, né, gente? A gente não pode ser hipócrita, a gente não pode ser hipócrita aqui e falar assim, só eu gosto de dinheiro, ninguém mais gosta de dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo quer um reconhecimento financeiro. Aí quando você diz, reconheço como? Como que eu motivo? Pago comissão? Comissão, eu sou assim, não que não seja um método eficiente, tá? De motivar. Mas a comissão, eu acho que ela vicia. E chega um momento que a pessoa fala, cheguei aqui no meu salário X com essa comissão, tá bom, tô bem assim. Não vamos esforçar mais, entendeu? Já cheguei aqui, tá bom esse salário, já fiz meu salário que eu desejava por mês, tá bom assim. Então a comissão ela vicia um pouco, né? Então, o que eu vejo? Eu acho que a remuneração variável ela é importante, mas ela é importante ser feita através de indicadores de desempenho, né? Metas. Aí precisa do planejamento estratégico da empresa para poder ter essas metas, né? Com participação, então, eu prefiro muito mais a participação no resultado. Mas, assim, no resultado, que resultado é esse? Então, é muito delicado na hora de a gente fazer essa conta, tá? Mas, praticamente é o seguinte: não é em cima do resultado operacional, é em cima do resultado operacional, descontando o custo do dinheiro investido.
tá? Então, assim, por quê? Porque senão o que acontece? Senão a pessoa começa a virar sócio da empresa também, tá? Então aí não é legal, tá? Então, assim, primeiro, assim, eu tenho o resultado operacional, eu tenho que pagar os cotistas conforme a meta estipulada, a expectativa, porque os cotistas, eles precisam, os sócios precisam pegar e saber que esse dinheiro que ele investiu no negócio está melhor que o CDI. Sim, Não tá faz dando sentido. retorno, senão não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Aí como é que eu vou distribuir isso para os colaboradores, entendeu? Então, assim, você tem uma meta ali, tá? Então, assim, essa meta, ela tem que estar ali de acordo com as expectativas dos sócios, né, que investiram o dinheiro. E aí, a partir daqui, então, assim, atingiu a meta, não tem que ficou lá no 0 a 0, pegou a meta, ou que bom, atingiu a meta dos sócios. Mas, eu não tenho que distribuir ainda. Agora, se eu tô acima da meta, se eu fui para cima da meta, aí eu começo a distribuir, começa a remunerar variável todo mundo. Então, essa conta aí seria um outro capítulo aqui para a gente conversar, mas eu acredito muito nesse modelo para a gente motivar todo mundo a engajar. E me diz uma coisa, tem aquela história, né? Eu não vou investir não em treinamento que depois o funcionário fica top e ele vai embora, vai para o concorrente. Como é que a gente deve encarar isso aí? Olha, a primeira coisa, eu acho que a gente tem que preparar na nossa cabeça que ninguém é eterno nas nossas vidas, né? Ninguém é insubstituível. Claro, agora você vai deixar de treinar, de ter um resultado importante na tua empresa, né? Porque você tem medo de perder o colaborador, isso também é péssimo. Né? Então, assim, você tem que cercar por outros caminhos. Como eu falei, treina, prepara para todo mundo ser uma Ferrari aí na tua equipe. Só que aí você tem que reconhecer. Então, o reconhecimento começa nisso. Então, assim, desde dos feedbacks e também dessa remuneração, né, adicional, que eu acho que é uma remuneração por mérito, né, pelo desempenho das pessoas, mas atrelada ao resultado da empresa. Isso é muito importante. Por isso que você precisa compartilhar planejamento estratégico com a tua equipe. Porque eles precisam saber, às vezes você fala, não, vou abrir meu financeiro para o colaborador, não estou falando para você abrir detalhes financeiros, mas você precisa mostrar algum número, porque senão o que acontece? Ele se sente enganado também. Ai, mas eu ralei tanto. Nossa, eu fiz todos os treinamentos, eu apliquei tudo o que eu fiz. Eu tenho reconhecimento dos pacientes que me elogiam e aí não ganho nada. Só que aí ele vai saber, nossa, mas peraí, eu fiz tudo isso, mas realmente não impactou no resultado da empresa. Aí esse colaborador vai entender, tá É, certo? Agora, senão ele vai falar que tá nadando, 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 tá morrendo na praia, porque ele não tá vendo o resultado disso. Ele não tá vendo o retorno financeiro disso. Então é muito importante compartilhar, sim, um resumo desse planejamento estratégico com números com os colaboradores. Para isso, por isso que eu tô falando assim, para isso, assim, o que eu falo para as pessoas, se você não confia em quem tá no seu time, é porque essa pessoa não tinha que estar no seu time. Se você não confia a ponto de compartilhar o seu planejamento estratégico com o seu time, é porque, opa, tem alguma coisa errada. Então, esse time não é seu time. Você selecionou errado. Porque imagina, você trabalha com as pessoas desconfiando das pessoas. é aquela história que eu falei anteriormente, né? Você não tem o mesmo propósito, as coisas não estão alinhadas, os chakras não estão alinhados, então Alinhado. não vai dar Estão em certo. frequências totalmente diferentes. Frequências diferentes, objetivos diferentes. E, obviamente, isso aí eventualmente acaba impactando na experiência do seu cliente final, na experiência do seu paciente, né? E o quão importante é isso? Será que a experiência desse paciente é importante ou só você fazer o seu trabalho dentro do consultório, tá tudo certo, seu mega especializado, super reconhecido e tal, mas a experiência do cliente não tá legal. Será que vai dar certo isso aí, Ju? Então, olha, não tem jeito, é o cliente que está pagando, né? Assim, é o que eu falo, assim, não é. Até a equipe precisa saber disso, né? Quem está pagando seu salário não é teu chefe, não é o dono da empresa, é o paciente, é o cliente, né? É ele que está ali pagando as contas, né? Sem ele, você não tem faturamento, né? Então, assim, é muito importante a gente pensar nisso. Então, se o resultado está atrelado ao paciente, né, a satisfação dele, porque é isso que vai fazer ele continuar com vocês, é isso que ele vai fazer ele ficar com vocês, ser fiel, né, e não ir no vizinho, no outro médico, na outra clínica do lado, desculpa. Então, é muito importante, sim, satisfazer as necessidades desse cliente, mas não só satisfazer as necessidades, é surpreender. Por quê? Porque o paciente, vamos lá, vamos separar paciente e cliente, né? O paciente, ele está esperando o quê? A solução para o problema dele. Seja diagnóstico, ele está querendo um diagnóstico porque ele tem os sintomas dele, quer tratar isso e até buscar a cura. É isso que o paciente, a pessoa paciente está esperando. Agora, o cliente ele quer saber como essa solução está sendo entregue. Então, assim, a qualidade do ambiente, a qualidade do atendimento, o conforto, a agilidade, a eficiência, o acolhimento, é isso que ele está querendo.
Então, aí é onde você vai superar e encantar. E é isso que vai fazer hoje, que hoje a gente tem quantos médicos no mundo, né? Na sua cidade. Tem um monte. Então, se eu não fui bem atendida aqui, eu vou em outro. Porque, assim, médicos bons, especialistas, tecnicamente, tá cheio, tem bastante. A nossa medicina brasileira é uma das melhores do mundo. Então, assim, então, o que que vai diferenciar vocês? É justamente o atendimento. É o surpreender, é aquele É o, plus, o, né? en- o entorno, né? É a Isso. entrega, não só do teu trabalho, né? Não adianta você ser super competente e não ter as demais habilidades e não ter esse planejamento aí do entorno, né? Exato. Porque não é só entregar, é como você entrega. Né? Eu acho que é isso que resume bem, né? Porque entregar tecnicamente você vai entregar. Você é um bom médico, você é capacitado para isso, você é especialista. Mas o como você está entregando? Isso é hoje o que faz a diferença. E de que forma a gente pode avaliar, ter o feeling em relação a isso? Existe alguma métrica em específica para eu medir? Como é que eu posso? Eu pergunto diretamente ao paciente, faço isso dentro do consultório, mando depois um. Como é que eu faço isso? Ó, eu acho que tem várias técnicas que a gente pode fazer, sabe? Vou falar de duas aqui que são as mais importantes. Uma, talvez, acho que quase ninguém faz, que é o cliente oculto. Às vezes vale você contratar, ou pode você mesmo fazer, tá? Você montar um cliente oculto. Depois, se vocês quiserem, no meu site eu tenho, e no meu Instagram também tem lá na minha bio, um link do passo a passo do cliente oculto, tá? Isso é gratuito, é um material super legal que eu montei. Você pode baixar lá para você mesmo fazer. Então, você pode contratar uma empresa que faça isso para você, mas você pode você mesmo fazer. Tá? Então, aí, o que é o cliente oculto, né? É você ter algumas pessoas que vai entrar em contato com a tua clínica, com o teu consultório, para avaliar como está sendo o atendimento. Como foi o atendimento pelo WhatsApp, atendimento telefônico, e aí você pode fazer até um cliente oculto presencial, né? Ter alguém ali passando em consulta, tá? Para avaliar também o atendimento presencial, inclusive o seu. E aí, nesse caso, seria até importante, aí sim seria interessante contratar uma empresa separada, por quê? Porque aí você, como médico, você também vai estar sendo avaliado. Tá? E você não vai saber quem é que, né, se esse paciente é ou não um cliente oculto. Então, também, se quiser fazer isso mais a fundo, levar essa técnica mais a fundo, esse método, também dá para fazer assim, tá? Se não, você faz mais pelo atendimento telefônico, WhatsApp, para você ter uma ideia de como está a linha de frente. E a pesquisa, a famosa pesquisa de satisfação. Só que nem sempre as pessoas aderem, né? Porque as pessoas, de novo, tá todo mundo na correria, no corre-corre, ninguém quer parar para. Todo mundo tá olhando só o seu, né? Não tá olhando do outro. Ainda mais quando Então, vem 10 perguntas para você responder. não, 10 perguntas não. Então, pesquisa de satisfação boa, gente, é aquela assim. Primeiro, só faz uma pergunta, entendeu? Que nota você dá para o atendimento que você teve aqui hoje com a gente? Então, assim, então de 0, de 1 a 5, eu nem coloco de 1 a 10, porque vai ficar aquela coisa muito subjetiva. Então, você tenta filtrar, deixar, né, menos margem para ser mais fácil para você avaliar. Se a pessoa colocou lá, então vai ser de 1 a 5. Se a pessoa colocou lá 4, né? De 3 a 4, vamos colocar lá. Aí você vai para uma segunda pergunta, que é o quê? O que que eu posso, o que que a gente pode fazer de melhor, né? Para melhorar, para a gente merecer a nota 5, né? Se for 1 e 2, né? 3, pode colocar lá. O que a gente deixou de fazer, o que que não foi legal, né, no seu atendimento, para que você tenha dado essa nota. E se deu 5, esquece, é só aquela pergunta, acabou. Você agradece, muito obrigado por você participar. Não vai ficar fazendo pergunta de novo, né? Se a pessoa já deu a nota máxima, você não vai ficar perguntando de novo outra coisa. Então, isso já ajuda as pessoas a aderir mais, tá? Do que aquelas perguntinhas de 10 questões, enfim. Né? Para as pesquisas gigantes, tá bom? Então, essas são dicas aí para você conseguir medir, né? De novo, tem indicador de verdade, né? Número, você conseguir transformar isso em número para você conseguir depois fazer ações de melhorias, tá? Acaba sendo aquele NPS, mas o NPS vai até 10 normalmente, né? A pergunta é um pouquinho Pode. diferente, né? Sim, Também sim, sim. Mas poderia você ser pode, utilizado. pode separar dessa forma. Você faz aquela escala. Então, de tanto a tanto, vou fazer essa pergunta da parte negativa. De tanto a tanto, vou fazer pergunta: por que que eu posso melhorar para chegar no 10? Entendeu? Você pode fazer assim também, não tem problema. E aí, uma complementando, aí falou assim: ah, tá bom, legal. Aí eu fiz isso, tá bom. O que que eu faço agora? Né? Tá bom, você vai fazer o plano de ação de melhorias. Mas tem um método que eu acho fantástico, que aí eu acho que eu não podia deixar de falar aqui, que é o método da Disney. Né? Então, assim, eu me especializei nesse método, achei, assim, e por causa de ter especializado nesse método que eu tive vontade de conhecer a Disney, porque até então não tinha, tá?
Então, que eu queria ver na prática de perto se isso realmente acontecia. É muito legal esse método, né? Que eu acho que ele vai finalizar aqui com todo um conjunto aqui do que a gente falou, né? O método da Disney de encantamento do cliente, ele usa um método que eles chamam de HEART, né? Que é hear, de ouvir, então hear, de ouvir, então ele é muito importante ouvir o cliente, tá? Aí o empathize, que é a empatia, então se colocar no lugar do cliente, né? Apologize, que é o quê? Se desculpar se você cometeu algum erro, né? Então, isso é importante, assim, é você ser honesto de falar, olha, eu errei, né? Porque errar é humano, mas o que eu acho que é importante é você ser responsável por aquilo que você está fazendo, né? Então, a Disney tem muito disso, eles afirmam ali, eu errei, né? E aí, o que eles fazem? Eles resolvem, então tem o resolve, então resolver, resolve, dá a solução, se retrata com o cliente, né? E o diagnose, que é diagnosticar. Então, aí eles vão fazer depois a lição de casa, né? Nossa, mas aconteceu esse erro. Por que aconteceu isso? Foi um problema de processo? Foi um problema de falta de treinamento? Foi né? Onde foi a falha? Aí eles vão diagnosticar isso. Para quê? Para retreinar ou para fazer um novo treinamento, para poder preparar a equipe para que isso não aconteça mais, tá? Então, eu acho esse método fantástico. Resumir aqui rapidamente, É né? bem prático E, aí, né? então, e é legal porque assim, eles não tratam nesse método, eles não tratam, por exemplo, como paciente, como cliente, eles tratam como convidado. Porque, por exemplo, você Sim, convida alguém para sim, é sua casa, verdade. Você é um não é? Você guest, convida, né? não é? Então, assim, você convida a pessoa para sua casa. Se o que você faz? Primeira coisa, você vai ver se o banheiro tá limpo, você vai arrumar a cozinha rapidinho, você vai Vai deixar ali, trocar as toalhas, tirar aquelas que estão guardadas só para ocasiões especiais e tirar tal. aquele guardanapo maravilhoso que você nunca usa, aquele Deixar copo tudo que você mais, cheiroso, é. É você verdade, não vai é fazer isso. verdade. Então, por quê? Porque é um convidado. Então, quando você olha para o teu cliente como um convidado, você vai tratar diferente, tá? Então, Maravilha. como um convidado merece, né? É, normalmente sim. Quando você convida alguém à sua casa, normalmente essa pessoa já tem se tem uma maior consideração por essa pessoa, a verdade é essa, né? Então, Isso obviamente, mesmo. você vai procurar agradá-lo da melhor forma, vai se preocupar em perguntar que tipo de comida aquela pessoa gosta, né? O que que ela prefere. Por mais até que às vezes você não gosta, mas você vai propiciar para o seu convidado para que ele se sinta acolhido, se sinta bem-vindo, né? Exatamente, ó. E uma dica legal, pegando esse gancho que se disse, que é muito importante, vamos trazer para o paciente, né? Não custa a gente perguntar no paciente se ele prefere, como que ele prefere ser abordado, né? Se é pelo WhatsApp, se é por telefone, se ele prefere, porque assim, uma coisa é o chute super chata, todo mundo usa o WhatsApp agora. Aí as pessoas vão lá e mandam áudio. Gente, sabe? Será que a pessoa, né, ela prefere ser abordada por áudio, né? Enfim, às vezes ela prefere, né? Às vezes aquela senhorinha que não tem dificuldade de digitar, De- ela vai querer se comunicar por áudio no WhatsApp, tudo bem, Perfeito. mas é todo mundo? Não é todo mundo. Então, assim, então não custa você perguntar a preferência do seu convidado, né? E aí você deixar ali no seu sistema, né? No cadastro do seu paciente, a preferência dele. Imagina, isso é uma delicadeza, né? É um cuidado É um que não cuidado, custa. Não exatamente. custa. Que custo tem isso? Nenhum. É só aproveitar, Ju, a gente está caminhando já para o final aqui do nosso episódio. Você comentou lá no início a respeito, se não me falha a memória, neurolinguística ou algo do tipo. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque você brilhou seus olhinhos quando você falou disso. Eu queria que você falasse a respeito. De que Bom, forma a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, na gestão? olha, é muito importante eu falar assim, que a gente não tem, a gente não tem um costume de ver manual de instruções das coisas, né? A gente tem um péssimo costume pega um aparelho novo, já vai lá fuçando ali, não olha o manual. Mas o manual é importante. Agora, imagina a gente ter um manual de instruções do ser humano. Vai ser fantástico, né? Como que o ser humano funciona? Então, a neurociência, ela me trouxe muito essa visão, né? De entender como é o nosso funcionamento, como funciona as nossas reações, as nossas emoções, como que o nosso cérebro lida com tudo isso, né? E conecta a gente nessa área emocional, porque a gente sabe que as nossas maiores tomadas de decisões, ou todas, quase todas as tomadas de decisões, na verdade, elas são tomadas de forma emocional, Emocional, racional, emocional. né? Isso a gente sabe, tem estudos que já comprovam isso, né? Então, que a gente é muito mais emocional que racional.
Porque é difícil a gente levar tudo para nossa consciência, né? Porque a gente trabalha assim, imagina se a gente tiver que parar para pensar em tudo que a gente faz, em toda a reação que a gente tem. A gente ia ser muito lento, né? Então a gente precisa ter essa forma automática de reagir né, as atitudes das pessoas, enfim, a forma como as pessoas falam com a gente. Mas se a gente começar a estudar isso, a gente começar a observar isso, né, de forma mais racional, mais consciente, a gente consegue ser mais estratégico. Então, por exemplo, a gente consegue usar, por exemplo, uma técnica que chama rapport, né? Que é muito, muito interessante essa técnica, que você consegue olhar para analisar aquela pessoa, o seu cliente, o seu funcionário, o seu colaborador. Você consegue analisar aquela pessoa e você consegue, às vezes, usar para se comunicar com essa pessoa, para a pessoa entender o que você quer transmitir de verdade, usar uma técnica do espelho, que é o rapport. Você pegar algo em comum daquela pessoa e você também falar a linguagem dela. Você adequar a sua linguística, né, com essa pessoa. E aí, com isso, a pessoa aceita muito fácil, ela entende muito melhor o que você quer transmitir, e você acaba evitando conflito, e pelo contrário, você conquista as pessoas, você encanta as pessoas. Então, a neurociência, por isso que brilha meus olhos, porque foi o que mudou o resultado do meu negócio. Porque eu lido com pessoas, eu fico no meio, eu falo que eu fico no meio do fogo, né? Que eu fico entre o dono da empresa, né? Que muitas vezes são médicos, e os funcionários. E aí eu faço essa ponte, que muitas vezes não existe essa ligação, né, do dono da empresa com os funcionários. Então, eu acabo sendo essa ponte. Então, se eu não falar a mesma língua, né, da galerinha aqui da equipe com o médico, realmente, assim, no resultado não aparece, o resultado do meu trabalho não aparece. E foi a neurociência, né, essa parte de se especializar no comportamento humano que me trouxe essa vantagem mesmo, né? Conseguir ter resultados melhores. Por quê? Porque a minha comunicação melhorou muito. Então, eu sugiro muito que os líderes, né, não só os líderes, mas a equipe, né, tenha treinamentos baseados na neurociência. Né? Hoje a gente vê muito isso, a gente vê muitas empresas hoje, principalmente grandes empresas multinacionais, elas fazem isso. Elas investem em treinamentos de neurociência, eles levam a neurociência para dentro da empresa. E isso tanto é verdade, né, Ju, que existem os conhecidos gatilhos mentais, né, que são tão utilizados aí no marketing do dia a dia, né? Ou seja, às Exato. vezes você está fazendo um troço, está comprando ou está adquirindo alguma coisa e depois você para pensar, mas que diabo que eu Não comprei aquilo mesmo? precisava. Por que que eu fiz isso? Isso não está me servindo de nada. Tempo. Mas lá atrás algum gatilho foi, né? Uma faísquinha e fez você tomar aquela ação, não é isso? Exatamente. Então, a gente toma gatilhada o tempo todo. Eu falo que é gatilhada, né? A gente toma gatilhada e dá gatilhada e todo mundo não percebe. A gente faz isso de forma inconsciente, mas tem os vendedores, né? A área de vendas, principalmente comércio, eles têm muito treinamento de gatilhos mentais. Porque isso é estratégico, né? Porque eles sabem que eles estudaram essa parte do comportamento, eles sabem que nós, seres humanos, nós tomamos decisões é, por questão emocional, né? Não é racional. Então, assim, aí eles usam gatilhos de escassez, né? Gatilho de escassez e urgência. Então, assim, só tem edição Últimas limitada. unidades, só hoje. Não perca, né? Aí é aquela sensação, aí vem aquele gatilho na mente do consumidor. Eu vou perder, eu vou perder. Então, o que ele faz? Compra. Parcela lá em 10 vezes no cartão de crédito, estoura o limite do cartão, não consegue pagar a fatura depois. Mas por quê? Porque tomou uma decisão de forma emocional e não racional e consciente, tá? Então, por isso que a neurociência, eu acho que ela vem ajudar muito, assim. Então, assim, treinamentos de neurociência é muito legal para a gente investir na nossa carreira, para nós mesmos, pessoa física, quanto também para a pessoa jurídica. Então, João, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, porque ó, tem papo aí para uns 3, 4, 5 episódios. A gente vai voltar, com certeza você vai voltar mais à frente aí para a gente falar de mais assuntos sobre esse. Eu queria que você fizesse um wrap-up aí do que a gente conversou e os pontos principais, principalmente para os nossos colegas médicos, no caso, né? E conselhos e que habilidades eles deveriam adquirir para que comecem a galgar melhores resultados aí, parem, eventualmente larguem os plantões e comecem a empreender, cuidar mais da própria vida, ter as rédeas da própria vida. Olha, eu acho que é muito importante, assim, antes de você ir para um planejamento empresarial, faça o planejamento pessoal primeiro de carreira, né? Então, assim, respeite a sua essência primeiro, né? Respeite os seus princípios e valores. Então, comece fazendo um planejamento pessoal primeiro. Seja organizado e disciplinado. Disciplina é tudo, tá? Assim, aí
isso não abro mão, né, de disciplina e organização, porque isso faz você economizar tempo. O seu tempo, porque o tempo é relativo, tá? Então, assim, quanto mais desorganizado você for, mais perdido você vai ter, tá? Então, é muito importante isso. Então, começa primeiro no teu planejamento pessoal. Dali, você vai saber o que te faz feliz, né? Então, até eu tenho um briefing que eu faço na mentoria, que aí a mentoria é na parte mais pessoa física, de carreira. E aí, nesse briefing, a gente coloca lá para você dar notas, né? Listar e dar notas, dar peso para cada coisa que você listou ali que você deseja. Isso em qualquer âmbito, tá? Até âmbito família, enfim, de geral. E aí, ali, você vai ter um resultado. E a partir dali você sabe, você vai saber, olha, o que realmente me faz feliz, o que realmente assim, é o que eu desejo, né? Genuinamente, é o meu propósito. Partir dali, tá bom, vou empreender, tá? Não tem jeito, você vai levar seus princípios, seus valores, sua essência para o negócio. Aí você vai fazer o teu planejamento empresarial. Para isso, você precisa primeiro se preparar como para ser um líder, que aí vem aquelas 5 habilidades que eu falei. Então, aí, às vezes, vale. Você já tem essas habilidades? Legal. Ah, como é que eu faço para saber se eu tenho? Interessante você fazer, né, usar métodos, ó, o DISC é um deles, né, para você traçar o teu perfil comportamental para ver onde está ali as suas habilidades, quais são as suas áreas de talento. Feito isso, você já tem um indicador, e aí você consegue fazer um PDI, né, que é o Planejamento de Desenvolvimento Individual, para você conseguir desenvolver essas habilidades para a liderança. Perfeito. Feito isso, aí você vai partir para cima do planejamento da empresa mesmo. Tá? Então, assim, aí a gente vai começar a estudar ali, mas isso é muito particular de cada um, né? Dependendo do propósito e tudo mais. É um Mas eu planejamento começaria... individualizado, né? Exatamente, mas eu começaria nessa etapa, sabe? Comece por você primeiro. Porque o que acontece? As pessoas já vão, eu quero abrir uma empresa, você é empresário porque eu tô cansada da plantão. Aí vai. Aí não preparou nada do lado pessoal. Entendeu? Vai dar Aí errado. coloca a cordinha no pescoço e puxa, né? Então, assim, É, não pode levar isso. exatamente. Tá certo? Bom, Ju, muito obrigado pelo bate-papo. E eu queria Imagina. que, para finalizar mesmo, você deixasse os seus meios de contato, seu Instagram, site, ou como é que as pessoas podem te encontrar no meio digital. Ah, então. Eu tenho vários canais, né? Então tem o Instagram, acho que no Instagram amarra tudo, porque lá na bio tem todos os meus canais, tem meu site. Tem um podcast, eu tenho um canal também que chama JCast, é JKAST, tá? Por causa do JK do meu sobrenome. Lá no Spotify. Se vocês também colocar gestão de clínicas, vocês vão achar o canal lá no Spotify. Lá eu falo muito, assim, tem nesse podcast, eu dou muitas dicas ali, né? Então já tem alguns gravados, tem bons ali gravados, então acho que pode ajudar vocês. Tá? Mas o meu Instagram é Juliana Kawassi, se eu colocar meu sobrenome lá, vocês vão me encontrar. E lá tá concentrado todos os meus canais também. Muito obrigado, Ju, mais uma vez. E a você de casa que ficou até agora conosco, o meu agradecimento a mais um episódio aqui do Papo do Coração. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ligue as notificações, que tem sempre assunto muito interessante sendo abordado por aqui, tanto de assuntos da área médica, quanto de assuntos de gestão, assuntos do nosso dia a dia, que muitas vezes não servem apenas para quem vai empreender, mas também para a nossa vida pessoal no dia a dia. Muito obrigado.